propósito nosso aqui nesses encontros é nos depararmos com a revelação da verdade. A questão toda consiste em descobrirmos juntos onde isso se torna possível. Será que isso se torna possível amanhã, no futuro? Vamos enfatizar com você aqui nesse encontro alguns assuntos, e um deles é essa questão da importância que nós temos dado ao tempo para a realização de algo, para a realização de alguma coisa, para a consecução de alguma coisa sendo feita, concretizada. Aqui, quando nós tratamos da revelação da verdade, que é a verdade de Deus, que é a verdade daquilo que somos, nós não estamos tratando de algo para ser alcançado. Para nós, existe sempre essa ideia, sempre esse pensamento a respeito daquilo que iremos fazer para obter algo. Então, nós temos uma ideia, nos colocamos dentro de uma ação com um propósito para ver no futuro a realização daquilo. Então, nossas ações, elas são sempre ações centradas no autointeresse, no próprio movimento do eu, que é exatamente esse elemento que precisa ser investigado para termos a constatação da realidade. O que nós temos dito aqui e estamos verificando aqui com vocês é que quando nós estamos lidando com a realidade, a verdade, Deus, aquilo que é real, não estamos tratando disso como um elemento dentro do tempo. Assim sendo, não podemos obter isso, chegar lá, alcançar, nos depararmos no futuro, próximo ou distante, com essa coisa. Porque estamos lidando com algo que não está no tempo. A realidade divina, a realidade de Deus, ou a verdade, como queiramos chamar, reparem, o propósito nesse canal é a descoberta ou a constatação daquilo que está fora dessa condição conhecida de todos nós, que é a condição do eu, do ego. Então, sim, estamos aqui apontando para algo, e esse algo é a realidade última. A única coisa que é real e que representa o fim de toda confusão em nossas vidas. É claro que estamos nos referindo aqui à realidade de Deus, e isso não está no tempo. Então, esse movimento em nós da ação, que procede sempre da intenção, por sua vez, essa intenção é o resultado de um movimento de pensamento em nós, se movimentando nesse tempo, e nós queremos falar exatamente dessa questão desse tempo. Para realizar isso, aqui não se aplica. A realidade de Deus está fora do tempo. E esse movimento, que é o movimento do eu na ação, para realizar isso, não procede. Assim, nos deparamos com uma ilusão, com um erro, com um equívoco. Esse movimento do eu para realizar. É por isso que nós temos dito, e você pode investigar isso e tomar ciência diretamente disso aqui, que todo esse movimento do buscador, porque existe esse movimento em nós, isso nos é incutido dentro da cultura religiosa. É o movimento dessa busca por Deus, desta procura por Deus,
desse encontrar Deus. Para nós, isso é algo muito importante. No entanto, nós nunca investigamos essa questão de quem é esse que busca, de quem é esse que procura. Nos colocamos nessa busca, nessa procura, já partindo de um princípio equivocado, que é a ideia de alguém que pode ter um encontro com Deus, de alguém que pode ter um contato com Deus, de alguém que pode alcançar uma comunhão com Deus. Mas qual é a verdade desse alguém? Nunca investigamos isso. Então, nós temos como proposta inicial ter um encontro com Deus. Mas qual é a verdade desse eu? Qual é a verdade desse buscador? O que é que esse buscador pode fazer? Primeiro, vejamos uma coisa aqui. Todo pensamento dentro de você é só uma ideia. Pensamento não lida com a realidade, lida com conceitos. Então, um pensamento é o símbolo a respeito de algo. Por exemplo, a palavra mesa, isso é um símbolo, porque é um pensamento. Mas esse pensamento, que é um símbolo, que é a palavra mesa, não representa aquele objeto. Assim, reparem como é interessante a gente investigar isso aqui. O nosso modelo de pensar e também de sentir é um modelo de símbolos. Observe como é simples isso. Ao se lembrar de alguém, um sentimento surge. Juntamente com esse pensamento, um sentimento acompanha. Um gostar ou não gostar. Um querer ver a pessoa ou querer ela bem longe de você. Então, um sentimento surge junto com o pensamento. Então, o pensamento, que é um símbolo, é uma imagem, uma representação, também está acompanhado de um sentimento. Então, repare, todo pensamento em nós, ele é acompanhado de uma sensação. Mas o que é que nós temos nessa sensação, nesse pensamento, nesse sentimento? Uma autoprojeção? Isso é algo muito particular, é algo apenas real para esse eu. O que é esse eu? É o experimentador? É aquele que está nessa experiência do experimentar. E o que ele está experimentando é o passado. Acompanhem isso. O que você sente é real para você. Não é real para o outro. Não é real para aquele objeto, para aquele simbolizado, do qual o pensamento é o símbolo. O sentimento que acompanha esse símbolo é algo pessoal, particular. Portanto, estamos diante de uma projeção do próprio eu. Notem que o eu é apenas uma projeção. A projeção de uma ideia é esse eu. Então, esse sentimento que você tem a respeito de quem você é, de quem o outro é, do que a vida representa, é algo muito pessoal, particular e, portanto, uma projeção do próprio eu. Essa projeção é um movimento do ego, um movimento egocêntrico. Então, reparem como é simples isso.
ser observado, ser constatado que aquilo que sentimos não é real, é uma projeção do próprio eu, só carrega esta realidade dessa própria existência egóica, dessa identidade separada, que é o mim, a pessoa. Então, esse sentir a respeito da vida, esse sentir a respeito de Deus, esse sentir a respeito do outro, isso está assentado numa projeção egóica? Talvez nós não gostemos de ouvir isso, talvez não apreciemos isso, mas é um fato muito simples. Nós estamos vivendo nessa projeção, nós estamos vivendo nessa autoimagem, que é o eu, o ego, esse mim, vivendo dessas projeções. Então, aquilo que nós chamamos amor está assentado nessa ideia de quem o outro representa para mim. Essa coisa que chamamos ódio, a relação é exatamente a mesma. Eu amo, eu odeio, eu gosto, eu não gosto. Que realidade isso tem? Apenas a realidade do eu? Não sabemos a realidade do amor, mas temos a experiência da sensação. Essa experiência da sensação chamada amor também está acompanhada do seu oposto, que é o ódio. Aquilo que amo, posso a qualquer momento deixar de amar, e de deixar de amar, aquilo pode se tornar um ódio. Então, aquilo que amo, posso deixar de amar, ou posso de imediato ir para o ódio daquilo que amo. Quem é esse nesse amor? O que esse amor de verdade representa, senão uma sensação, uma experiência de prazer? Se essa experiência de prazer se altera, muda, pode ser uma experiência de desprazer, de raiva, de frustração, de medo. Então, o que chamamos de amor carrega o seu oposto, que é o ódio. O que chamamos de alegria, em razão da presença do outro, carrega também o oposto, porque se o outro nos contraria, essa alegria vai embora e o desgosto toma esse lugar. Esse desgosto toma lugar porque, na realidade, ele sempre esteve ali. Então, aquilo que nós chamamos de amor, aquilo que nós chamamos de alegria, aquilo que nós chamamos de prazer, que está sendo sustentado pelo pensamento, pelo símbolo, pela imagem, que é basicamente memória, algo que vem do passado, isso não tem qualquer realidade, apenas esta verdade do eu, que é a ilusão de uma identidade presente na sensação. Notem que tudo isso vem sendo sustentado e está sendo sustentado pelo experimentador. Ao passarmos por experiências, nós registramos essas experiências. Se elas são de prazer, elas são guardadas como experiências alegres, mas experiências alegres são memórias de prazer. Então, passamos por experiências e cultivamos essas memórias. E elas se transformam em nós em meras sensações egocêntricas,
que nós damos o nome de prazer, alegria, amor, paz, mas sempre temos isso e o oposto também dentro de cada um de nós. Então, esse eu, esse ego, ele é constituído de conflito e paz, amor e ódio, prazer e dor. Notem que tudo isso faz parte do pensamento para esse experimentador que a cada momento está registrando experiências e sustentando sua vida nesse modelo de pensamento. Tomar ciência desse modelo do pensamento é ir além dele. Agora podemos voltar à questão da busca pela verdade ou da busca por Deus. O que é essa busca pela verdade? O que é essa busca por Deus? Senão também uma sensação, uma projeção do próprio pensamento? Se estamos dispostos a tomar ciência da realidade, esta coisa inominável, indescritível que nós chamamos de Deus, nós precisamos ir além da sensação, da busca de sensação, além da busca desse movimento, que é o movimento do próprio pensamento, para alcançar alguma forma de satisfação, de realização ou de prazer dentro de uma sensação. Estamos juntos? O pensamento é o responsável pela sensação. A realidade divina, a constatação da verdade, é aquilo que está presente quando o pensamento cessa, quando há o fim para esse padrão de pensamento, quando esse condicionamento de pensamento desaparece. Por isso nós precisamos de um esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico, que é o ego, que é o pensamento e sua sensação e sua projeção. Então nos deparamos com uma realidade que está presente agora, quando o pensamento não está. Por isso temos que compreender essa questão da presença do tempo. Notem que esse pensamento ele se projeta em razão de um movimento de futuro. Então a ideia do amanhã, a ideia do depois, a ideia do alcançar, do realizar, do chegar lá, do vir a ser, do se tornar, do encontrar Deus. Isso é algo que implica a presença do tempo. Não podemos separar esse tempo do pensamento, porque é o pensamento que projeta esse tempo. Esse tempo só recebe validade pelo pensamento. Reparem que quando não há tempo, não há pensamento. Quando não há pensamento, não há tempo. Eu me refiro a esse tempo criado pelo pensamento, que é o tempo psicológico. Eu não estou falando do tempo do relógio, não estou falando do tempo cronológico, estou falando do tempo psicológico. Nessa ideia de vir a ser, de se tornar, de alcançar psicologicamente, o eu se projeta fazendo uso do pensamento, que é tempo. Podemos nos libertar do tempo, desse tempo criado pelo pensamento, sustentado pelo pensamento. Então nós temos aqui a cessação do pensamento, o fim para o pensamento. Isso é o fim do tempo.
Quando o tempo cessa, o pensamento cessa. Quando o pensamento desaparece, não há tempo. Então, estamos diante de uma verdade que se revela quando o eu, o ego, não está. Então, a presença do amor em nossas relações, a verdade do amor, é algo que se torna possível quando o pensamento, em sua sensação de prazer, de satisfação, de preenchimento egóico, na relação com o outro, não está mais presente. Então, se temos a realidade deste ser, que é a realidade de Deus, que é a verdade, que está presente quando o tempo psicológico, quando o tempo criado pelo pensamento não está. Quando isso está presente, temos a realidade do amor, temos a realidade de Deus, temos a realidade deste ser, que é completude, que é felicidade, que é verdade. Então não se trata de uma busca, se trata de uma constatação quando o ego não está mais presente. E como nos livramos desse ego? Como isso se torna possível? Isso se torna possível quando o tempo não tem mais a importância. Assim sendo, não se trata de um encontro que se realiza dentro de um projeto criado pelo pensamento. Se trata do esvaziamento de todo esse conteúdo do pensamento. Isso é agora, aqui. A verdade da meditação, a real meditação, de uma forma prática, lhe coloca num contato direto com isso, nesse instante. Aqui no canal nós temos uma playlist extensa sobre como se aproximar da verdade, da real meditação de uma forma prática. E desta ciência da verdade, do autoconhecimento, a ciência disso traz esse esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico que é o eu, o ego. A base desse experimentador que vive cultivando sempre pensamentos e buscando uma vida de sensação a partir desses pensamentos e que dá diversos nomes para essas sensações, mas que são, na verdade, meros pensamentos projetados pelo próprio eu. O esvaziamento desse conteúdo é a verdade do autoconhecimento. A ciência dessa realidade que está fora do pensamento, quando o pensamento não está, quando ele cessa, quando ele não se faz mais presente. Temos esta revelação. Podemos descobrir aqui uma vida livre do pensamento, e, portanto, livre desse sentido do eu, do ego, em sua busca de sensação, nesta confusão de existência com base em sensações, para um encontro, ou melhor, para uma constatação desta realidade agora, aqui, que é a realidade divina, que é a realidade de Deus. Esse é o nosso trabalho aqui dentro do canal. Nós temos encontros online, você entra aqui na descrição do vídeo, participa desses encontros nos finais de semana, para aprofundar isso, para descobrir isso nesta vida, para realizar isso. Nós temos esses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Assim sendo, se isso é algo que faz sentido para você, aproveita, já deixa aqui no comentário, sim, faz sentido. Deixa o seu like, já se inscreve no canal, ok? E a gente se vê nos próximos encontros online. Valeu pelo encontro e até a próxima. Notem como é interessante isso. Quando as pessoas dizem assim, eu amo meditar,
que elas estão dizendo? Elas estão dizendo que elas não conhecem o que é meditação. Porque a presença do meditador é a ausência da real meditação.